Vamos meditar na palavra do Senhor hoje no capítulo 24, onde Deus manda Moisés e os anciões subir o monte. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Vamos lá. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco. Sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o pareceu do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte, o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e havia a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da nuvem do Senhor era como fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Que mistério lindo é esse, Jeová! Coisa linda! No capítulo 24, do versículo 6 a 8,
nós vemos uma cerimônia. Para entender essa cerimônia de ratificação do pacto, é necessário compreender a visão bíblica sobre o pecado e o perdão. Deus é o juiz soberano do universo e também é absolutamente santo. Como supremo juiz, ele condena o pecado e julga digno de morte. No Antigo Testamento, Deus aceitava a morte de um animal como substituto para o pecador. O derramamento de sangue do animal era a prova de que uma vida fora dada no lugar de outra. Assim, o sangue simbolizava ao mesmo tempo a morte de um animal inocente e também a vida que for representada como resultado, preservada como resultado, obviamente, a morte do animal, que traria o perdão. O Antigo Testamento era apenas uma provisão temporária, à espera da morte de Jesus Cristo. Nesta cerimônia aqui descrita, Moisés aspergia metade do sangue dos animais sacrificados no altar, a fim de mostrar o quê? Mostrar que o pecador poderia novamente aproximar-se de Deus, pois uma vida tinha morrido em seu lugar. A outra parte do sangue ele espalhava ou aspergia sobre o povo, como evidência de que a pena pelos seus pecados haviam sido paga e eles poderiam reunir-se com Deus novamente. Com esse ato simbólico, as promessas de Deus para Israel foram reafirmadas. Então, nós podemos aprender lições a respeito da futura morte sacrificial ou expiação de Jesus Cristo. Ali era apenas uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento é sempre uma sombra do Novo. Então, nós vemos que toda aquela cerimônia ali que Moisés fazia, que Deus pedia ali um animal em troca do pecado. Então, o pecador era perdoado porque uma vida fora dada no lugar dele. Então, no caso ali, a gente vê que era apenas uma sombra do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento fazia essa cerimônia porque era o que iria acontecer com Jesus Cristo quando viesse ao mundo. Ele daria a sua vida em troca da nossa. Então, por isso que os nossos pecados eles foram perdoados, porque Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, porque nós já estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós voltássemos a Deus, para que nós fôssemos religados novamente a Deus. Olha que coisa linda. Então, Jesus pagou o preço por mim e por você, para que nós tivéssemos novamente, acesso ao Pai. Então, fique com essa palavra, que Deus ele tenha abençoado a tua vida. Medite e lendo a palavra do Senhor, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Lendo a palavra, a gente não perde, a gente só ganha. Então, fica com Deus. Tchau.